Bom, esses dias a gente foi ver o Ford vs Ferrari, um filme excelente que estava passando no cinema, e a gente saiu de lá meio abalado, meio encasquetado com o negócio, né? Isso, eu saí de lá assim pensando, não acredito que fizeram isso com o cara. E ele acabou nos inspirando para fazer esse vídeo aqui. Então hoje nós vamos falar de carros que acabaram com seus criadores. A gente não quer dar um spoiler do filme, mas a gente tem que contar um pouquinho do final da história. Então se tu não viu ainda, eu te garanto que vale a pena ver, mesmo que a gente antecipe aqui o que acontece no fim. Mas o fato é o seguinte, o filme todo se baseia na criação do GT40, que era um carro de corrida que foi criado para bater a Ferrari, né, por causa de um problema da Ford e da Ferrari. E ele se foca muito em dois personagens. Primeiro, Carroll Shelby, que todo mundo conhece, ou pelo menos no norte dos Estados Unidos lá, é muito famoso. Quem é entusiasta por carro conhece, né? É, com certeza. Criou o Mustang Shelby, o Shelby Cobra e vários outros carros muito legais. E também falou de um outro personagem que era muito desconhecido para nós brasileiros e que acabou se mostrando no filme sendo a peça principal, que é o Ken Miles, um amigo do Carroll Shelby, que era mecânico e também piloto. Bom, o fato é, o filme ele distorce um pouco a história, tá? Porque parece que só o Ken Miles que desenvolveu o carro, mas a equipe do Carroll Shelby era formada por 8 pessoas, então tinha até um engenheiro lá muito bom, que era o Phil Hamilton, que era um cara assim, ninja, gênio. Esse cara era o centro, cabeça do projeto, mas os outros caras também, porque eles eram tudo Hot Rodders, gostavam do negócio, gostavam da mecânica, né? E eles pegaram um projeto da Ford, que no filme também está contado errado. No filme parece que eles desenvolveram do zero. Não, o GT40 já estava sendo desenvolvido fazia um ano e não estava dando resultado nenhum. Aí eles largaram para o Carroll Shelby, ele também não teve sucesso na primeira corrida, mas depois ele acabou conseguindo, né? Justamente com o apoio do Ken Miles e desta equipe dele. Infelizmente, depois de muita injustiça, o Ken Miles acaba morrendo num acidente durante os treinos, justamente com o GT40. Bom, o que na verdade não era um GT40. No filme parece que era GT40, mas ele estava testando um protótipo. Se eu não me engano, era um M80 que eles chamavam. Seria um protótipo do novo carro, né? Era um protótipo de uma versão segunda lá pro GT40, que eles iam começar a correr no outro ano e não deu certo. Parece que ele quebrou uma peça da suspensão, alguma coisa assim, e o carro se perdeu. No filme parece que ele fica sem freio e tal, mas Hollywood é assim, né? Sempre dá uma enrolada. O fato é, isso me lembrou muito de um outro personagem que está presente no filme, não aparece tanto, mas eles citam e no final do filme aparece, porque ele que ganhou a tal da Le Mans, aquela da corrida, que é o Bruce McLaren. O Bruce McLaren foi um dos pilotos mais importantes da sua época. E sim, é esse McLaren que vocês estão pensando mesmo, Exatamente. que criou a marca McLaren. Exatamente. Sabe aquela McLaren que vocês conhecem, vê na Fórmula 1, que vê alguns carros por aí na rua, super esportivos? Pois bem, ele era o dono da marca. Tá? Ele era um grande piloto de Fórmula 1, ele era um grande piloto da Can-Am, ele era um grande piloto de várias modalidades da sua época. E infelizmente ele acabou morrendo quando estava desenvolvendo também um protótipo de um carro de corrida. O carro simplesmente soltou a asa traseira, ele estava em altíssima velocidade no circuito de Goodwood, que é onde hoje Tem é um feito festival aquele festival maravilhoso. sensacional. E o carro rodou, ele bateu, e naquela época a gente sabe que segurança não era nada levado em consideração, né? E infelizmente Bruce McLaren, um dos melhores pilotos que já estiveram nesse planeta, faleceu testando um dos seus carros. Mas aproveitando que nós estamos falando, vamos parar de falar de tragédia, né? Ou pelo menos não é uma história tão trágica assim. Eu queria falar de um carro que ficou marcado no cinema, que assim, eu tenho no mínimo 2 miniaturas aqui em casa, eu adoro e eu tenho certeza que quem viu o filme De Volta para o Futuro não consegue tirar esse carro da cabeça. Muita gente, inclusive, nem conhecia esse carro, não era muito conhecido porque ele não ficou muito famoso, ele não foi um carro que fez muito sucesso. Mas depois do filme, sim, aí o sucesso foi gigante. Aí é que está toda a confusão da história. Bom, John DeLorean, o criador do carro DC-12, que também é conhecido como DeLorean, ele era um grande empresário, um grande executivo da GM, que foi responsável por grandes sucessos da GM na década de 60 e 70, e lá no início dos anos 70 ele simplesmente enlouqueceu, saiu da GM e resolveu montar sua própria fábrica de automóveis. Ele era um cara visionário, ele era um cara megalomaníaco, e ele não construiu uma fábrica pequena, ele não começou num fundinho de garagem, ele construiu uma super fábrica, um negócio gigantesco, né? E construiu um único carro, que para a época era revolucionário, porque ele era com carroceria de aço inox, tinha um desenho totalmente futurista, asas de gaivota e tudo mais. Bom,
o carro não deu muito certo nos seus anos de produção ali, que foi de 81 a 83. Principalmente porque o motor era muito fraco. Era um motor Renault V6 de menos de 150 cavalos, eu acho, né? Ou por aí, perto de 150 cavalos, ou seja, não correspondia à proposta esportiva que aquele carro tinha. Era tipo o SP2 aqui também, né? Que era meio... tinha cara esportivo, mas não tinha desempenho. Bem exatamente isso. E só que outros fatores pegaram muito pesado também com o DeLorean, né? Ele, além de estar com a fábrica muito mal, ele também foi acusado de tráfico de drogas, de cocaína mais especificamente. E ele acabou sendo preso, então no meio dessa confusão aí fecharam a fábrica. Depois, anos depois, ele foi absolvido, o que eu acho a maior sacanagem do mundo, porque, pô, parece que fizeram para justamente acabar com o cara, né? Se o cara foi absolvido depois, ele não era culpado. Então se criou toda uma história em volta para depois dizer, não, tá, desculpa, a gente errou. Só que acabaram com a vida do cara e acabaram com a fábrica dele. E o fato é, em 85, quando foram fazer o De Volta para o Futuro, eles iam fazer o filme numa geladeira. Mas aí, por sorte, eu acho que o Steven Spielberg trocou de ideia e resolveu usar um DeLorean porque era um carro muito diferente e era um carro que, como o Gustavo disse, não era conhecido na época. O John DeLorean, depois do filme, agradeceu o Spielberg por ter colocado o carro dele lá em cima, ter feito o carro tão famoso, só que infelizmente, como eu falei, né, já nesse momento já estava tudo perdido, não tinha mais como voltar atrás na questão da produção dele. Ele tá vivo até hoje? Não, infelizmente ele morreu alguns anos depois de câncer na cabeça. Bom, de todos esses carros até agora eu conhecia a história mais ou menos deles, mas o Felipe gosta de contar a história, vocês sabem, né? Mas ele me mostrou um carro aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Tucker Torpedo. Pois é, esse é um carro que ficou bem famoso lá nos Estados Unidos porque ele foi super revolucionário para a época. Na verdade, ele nem era Tucker Torpedo, o nome certo dele é Tucker 48, ou 48, que foi o ano de produção dele. Mas a história do Preston Tucker é muito maior do que simplesmente o torpedo. Ele era um baita do engenheiro. Durante a guerra, ele trabalhou na manutenção de tanques, ele montou uma fábrica onde ele produzia muitos componentes para essa indústria bélica, né, para armamentos, assim como aconteceu com todo mundo, né, com a Ferrari, com o Lamborghini, com todo mundo. Citroën. Todo mundo montou na época só peças para a guerra, né? E depois que acabou a guerra, ele já estava desenvolvendo um projeto em paralelo de um automóvel. Mas ele desenvolveu, na verdade, o primeiro carro dele foi um tanque de guerra que era absurdamente rápido para sua época e não vendeu absolutamente nada, né? Só que ele teve uma ideia brilhante de fazer um carro revolucionário que voltasse muito para uma questão que parece que o mundo tinha esquecido naquele momento: a segurança dos seus ocupantes. Cara, se a gente falou que Fórmula 1 era perigoso, que as corridas eram perigosas na década de 60, 70, na década de 30, 40 as pessoas morriam quando batiam a 40 km por hora. Algo absurdo, totalmente impensável. Por quê? Porque os painéis eram de metal, aí o cara dava de cabeça no painel ali e se machucava. O vidro era um vidro temperado, então o cara batia no para-brisa, se cortava, às vezes cortava a jugular. Enfim, não vou ficar falando de muita tristeza aqui, não tinha sido segurança, né? Mas o fato é que ninguém dava atenção para isso, era só design do carro mesmo. Era tipo o cara andar de um Sandero. Não, acho que era um pouquinho pior, bem pior na verdade. Mas o fato é que ele apresentou essa proposta para várias empresas e tal, todo mundo deu risada deles, e aí daqui a pouco ele achou um grupo de investidores que resolveu que não, nós vamos produzir o Tucker Torpedo, que era um carro que originalmente teria motor traseiro, todo mundo estava botando motor na frente na época, mas ele disse que o balanço do motor traseiro ia ser melhor, tinha rodas direcionáveis para que quando tu fizesse a curva, o farol acompanhasse o carro e aí tu conseguisse enxergar melhor o que tinha na tangente, na parte interna da curva, e tinha cintos de segurança. No final das contas ele colocou até um painel mais fofinho para que se a pessoa batesse no painel não se machucasse. E o para-brisa também, né? O para-brisa dele era um para-brisa laminado, na época só se usava o temperado, e que saltaria fora em caso de um acidente. Pois bem, esse cara era completamente lunático, né? Porque ele conseguiu o dinheiro, ele montou a fábrica, uma mega de uma fábrica, uma estrutura também enorme para a época, sem ter nenhum protótipo. E aí que começou toda a confusão. Ele era um baita de um engenheiro, um baita de um criador, porém ele não tinha noção de negócios. E aí, como os investidores montaram aquilo, deram dinheiro para ele fazer, e não foi pouco dinheiro, acho que foi uns 15 milhões na época, foi um valor bem alto, eles acabaram colocando um CEO lá dentro, pessoas que já eram do ramo para gerenciar a fábrica dele. Para ter retorno, obviamente. Para ter retorno, é óbvio, né? Só que esses caras, eles queriam fazer o normal, como todo mundo queria. Então ele começou já a ser sabotado pelo próprio pessoal da própria fábrica dele. O cara que era o CEO dele
queria que o carro fosse totalmente diferente, fosse motor dianteiro, sem cinto de segurança, enfim, né, fosse mais um carro convencional. Só que ele apresentou um protótipo de um carro para o público em um ano, que ele desenvolveu, e óbvio, né, tu não consegue desenvolver o carro do zero em um ano. Então ele pegou sucatas e, cara, criou um troço bizonho, mas que chamou muito atenção. Só para vocês terem uma ideia, no dia da apresentação para o público, o carro não tinha ré. Eles tiveram que... O carro pegou fogo na rampa de subida ali. Cara, a história é bizarra. Vale a pena dar uma olhada no filme lá, ou procurar a história no livro, porque a história do Tucker Torpedo é muito legal. Mas o fato é, como ele começou a fazer tudo isso, ele começou também a gerar inimigos, né? Dentro da própria empresa e também fora da empresa. Ele tentou ir no governo, ele tentou contato com senadores na época e começou a incomodar muitas pessoas. Em uma das suas declarações, ele falou que as montadoras, os três grandes, ou seja, a GM, a Ford e a Chrysler, lá nos Estados Unidos, eles deveriam ser processados por não cuidar da segurança dos seus ocupantes dos carros, né? E aí, o que aconteceu com ele? E aí aconteceu que ele até começou a construir os carros, ele conseguiu colocar em produção, ele desenvolveu o motor, pegou o motor de helicóptero, adaptou para o carro, foi uma confusão. Mas o carro saiu e quando ele estava terminando, veio todo um lobby em cima que envolvia senador, envolvia as grandes montadoras e um processo megalomaníaco lá para também prender esse cara. Bom, o fato é, ele foi totalmente sacaneado, ele perdeu a fábrica dele no canetaço, porque o senador americano tirou dele na cara dura, sendo que ele tinha cumprido com todos os papéis, tudo que ele tinha assinado ali para que ele ia fazer, ele fez, e ele só conseguiu produzir 50 desses carros. Hoje tem, se eu não me engano, 46 rodando ainda, e são um dos carros mais raros do mundo. E ele era extremamente revolucionário para sua época. Ele conseguiu botar o farol direcional, sim, só que ele botou um farol central, que virava quando tu virava a direção. Ele colocou freio a disco, ele colocou o motor lá na traseira, ele colocou injeção eletrônica em 1948. Ninguém tinha isso, era um troço só de aviões mesmo. Ele colocou o para-brisa laminado que saltava fora em caso de um acidente, ele botou o cinto de segurança e o painel também com acolchoamento ali para que a pessoa não se machucasse tanto. Ou seja, ele acabou mostrando que os outros carros das grandes três eram realmente carros muito perigosos e estavam muito atrasados no seu tempo. Ao passar dos anos, as outras montadoras foram atrás disso. Tá, e esse agora, tá vivo ainda? Cara, infelizmente é outro cara que nos deixou depois, mas aí foi por uma coisa que não tinha nada a ver. Ele teve uma doença uns 4, 5, 6 anos depois e acabou morrendo também. É capaz de ter ficado com uma depressão tão grande que desencadeou outras doenças, inclusive. Pelos relatos da época, até não. Dizem que ele superou relativamente bem, mas eu acredito que sim. Não tem como não falar do teu carro, né? Aquele carro que tá com ele há 18 anos, que eu já falei num outro vídeo. Tu não sabe nem a diferença de uma Puma GTB para uma MV, né, cara? Eu Tu sei. não entende nada de carro antigo mesmo. Eu sei. O carro que eu vou falar hoje, eu não estou falando do GTB, eu estou falando especificamente da MV, ou seja, a Alfa Metais Veículos. Cara, na verdade, a Alfa Metais comprou a Puma em 87. A Puma foi à falência em 86 por problemas internos de gestão e também alagamentos. Diz que a fábrica lá era muito numa área que alagava demais, eles perderam vários carros, inclusive carros de exportação. E eles tiveram vários problemas financeiros por causa disso. E eles venderam a fábrica em 86 para a tal da Araucária Veículos, que era no Paraná. A Araucária Veículos tentou produzir, acho que fez 22 Puma GTB modelo Asa, que era basicamente a mesma coisa, com um pouquinho diferente ali, só que também não deu muito certo e vendeu para um empresário do ramo de autopeças, que era o Nível de Lima, que tinha Alfa Metais desde a década de 70 e estava super bem sucedido, né? Só pra você ter uma noção, ele pagou na época $1 milhão pela marca. $1 milhão em 87 era muito dinheiro. E ele investiu mais $1 milhão na montagem da fábrica dele. A fábrica era gigantesca, para os padrões da época, tá? Mas era uma fábrica super bem limpa, bem equipada, diferente da fábrica da Puma original em São Paulo, que era bem mais tosca, assim, com as pedras aparentes ali e tal. Mas o fato é que esse cara também, ele remou bastante, ele tinha várias ideias, ele desenvolveu desenhos diferentes, ele desenvolveu inclusive os Pumas refrigerados a água com um chassi mais longo, motor AP, né, 1600. Só que com a abertura da importação na década de 90 ele começou a sofrer muito com isso também e ele até migrou para caminhões, que estava um ramo que deu certo até alguns anos depois, quando infelizmente ele teve que parar de produzir os automóveis, continuou produzindo os caminhões.
Só que, nesse meio tempo, ele sofreu um acidente de carro dirigindo um Puma e veio a óbito também. É uma pena, porque era um baita do empresário, muito apaixonado pela marca e que eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, ele com certeza não teria deixado a marca morrer tão facilmente. Eu tive lá na Alfa Metais, no que sobrou dela em 2001. Ela na época era chamada de Master Fibras. Quem me atendeu lá era o cara que era contador dele, ou seja, era o braço direito do Nível de Lima. E ele, cara, ele era também apaixonado pelo negócio e ele tinha lá ainda carrocerias inteiras da MV, peças de tudo quanto é tipo que vocês imaginavam. Ele tinha muita coisa e deu pena, sabe? Deu pena de ver o que aconteceu com esses caras. Tá, mas em qual Puma que ele morreu? Ah, eu não sei. Até hoje eu não descobri qual foi o modelo da Puma que ele morreu. E já que a gente está falando dos grandes empresários brasileiros, eu não posso esquecer jamais do João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Para mim, um dos melhores engenheiros automobilísticos que já viveram neste país. Pena que eles faziam uns carros meio esquisitinhos. Cara, mas aí que tá, a história dele toda é muito interessante. Ele começou na época na faculdade de engenharia, ele queria fazer um carro. Todo mundo falando para ele que não deveria fazer carros, ele foi contra Deus e contra todos, né? E ele realmente apresentou um projeto disso. Depois ele começou a fazer um bug, que foi o carro que eu acho que vendeu um horror, foram mais de 2.000 unidades daquele bug. E ele acabou vendo que o bug ele estava substituindo os Jeeps na época, porque ele tinha uma aptidão off-road muito forte. E ele começou então a fazer os primeiros SUVs brasileiros, porque eram jeepinhos maiores, eram carros grandes, de porte avantajado, alto do chão, e que conseguiam andar tanto na cidade quanto no fora de estrada. E ele inclusive inventou várias tecnologias, né, como o sistema de bloqueio das rodas, que eram 2 freios aqui dos lados e tal. Mas enfim, o Gurgel ele sempre foi muito revolucionário e eu acho que o projeto dele que mais me chamou a atenção foi o BR-800. O BR-800 era um carro compacto, barato para a época e que principalmente era muito econômico. Ele desenvolveu do zero todos os parafusos daquele carro. Ele desenvolveu o motor daquele carro. Cara, isso é algo impensável, porque o motor é uma coisa muito cara. Era bem comum naquela época, né? Como Puma, Santa Matilde, que mais? Tudo que tinha. Tudo. Tinha Laros, Faros, sei lá. Todas essas coisas e tudo usavam uma mecânica pronta de alguma fábrica grande, né? De uma montadora grande. E ele não, ele foi lá e fez um motor. Pois é, ele fez um motor baseado no princípio do motor da Brasília cortado no meio, porque era um motor de 800 cilindradas, mas ele não tinha nada a ver com o motor da Brasília. Ele era um motor refrigerado a água, 2 cilindros opostos, extremamente compacto, extremamente fácil de fazer a manutenção e extremamente econômico, principalmente para os padrões da época. Até porque não tinha potência também. Não, mas ele andava legal, cara. O carrinho andava bem até. Também todo de fibra levezinho, pequenininho, né? É, e vendeu super bem até na época o BR-800. Só que aí tivemos de novo a abertura dos importados, né? E ele mesmo já falava lá em 91 que ele achava que era bom os importados entrarem no Brasil, porém carroças com... Ele até usou um termo diferente lá que eu não me lembro agora, mas carros que eram umas carroças e que vinham só para brigar com o baixo preço aqui no Brasil, que no caso ele estava falando da Lada. Imagina se ele conhecesse os chineses naquela época, né? Mas ele estava falando específico, é que o chinês não fabricava carro nessa década de 90. Mas ele estava falando especificamente da Lada. Cara, isso incomodou ele demais, porque, segundo ele mesmo, a Lada não agregava nada no mercado brasileiro. Era uma porcaria de um carro que vinha para cá só para competir pelo preço. E ele já vinha com tecnologia totalmente nacional. Apesar de que, curiosidade, tá? O motor do BR-800 era fabricado na Argentina. Bom, isso levou a sérios problemas, ele acabou indo à falência com a fábrica em 93, ele fechou ela em 94, depois de tentar um empréstimo aí com o governo de São Paulo. Parece que na época o governador tinha prometido para ele, depois voltou atrás, ele acusa muito o lobby das grandes montadoras também, nada diferente do que aconteceu com os americanos. Mas o fato é que, infelizmente, nós perdemos um dos empresários mais inteligentes e, para mim, mais criativos que o Brasil já teve. E ele tá vivo ainda? Também não, cara. O Gurgel morreu faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas aí foi de causas naturais, não teve nada a ver com a história da fábrica. Que droga, né? A gente não consegue nem falar mais com esses caras, né? É. O sobrinho dele era um cara que tinha Puma também, eu conhecia ele. Enfim, gente, essa foi a história de alguns dos criadores aí que a gente selecionou, porque eles têm histórias fantásticas, eles criaram carros maravilhosos. O Bruce McLaren criou carros mais de corrida, né? Mas também criou carros. E, infelizmente, a gente sabe que nesse ramo, quem domina são as grandes, né? E vocês viram aí que
além das teorias conspiratórias, tem muita coisa que é verdade sim. E eu queria terminar esse vídeo dizendo que nunca mais, ou pelo menos eu acho que nunca mais nós vamos ter essas empresas... legitimamente nacionais, né? Exatamente, porque tem muita coisa envolvida e a gente vai fazer um vídeo só falando disso. Pois é, eu também concordo contigo, Gustavo. Galera, se vocês tiverem mais alguma sugestão aí de carro que a gente esqueceu, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque com certeza tem muita história ainda para contar. Valeu? Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.